que está acontecendo no corpo? Aí você fica mais rápido. Exatamente. Então, ó, tudo aqui é dentro da célula. Toda condição em que eu não vou conseguir a minha principal fonte for o ácido graxo, vai aumentar a produção de cortisol. No caso do diabetes, por que eu começo a mobilizar os ácidos graxos? Porque a glicose não chega aqui. A glicose está toda no sangue, está cheio de glicose no sangue. Mas nas células, não tem. Porque tem quem joga glicose no sangue. Certo? O rápido de jejum tem que ser um jejum muito prolongado para acontecer a cirrose, né? Muito longo. E assim, a pessoa fica, mas não chega a entrar num quadro de acidose, mas ela sente uma cetonemia, tá? Assim, dizem que o cérebro, logo no começo, os corpos cetônicos, eles são aproveitados pelo cérebro para energia. Diz que dá até uma clareza mental, mas logo depois, né, começa a falhar. Porque aí não dura muito esses corpos. A dieta lá dieta cetogênica. Por quê? Porque a pessoa não consome carboidrato, só come proteína e gordura. Então, começa a aumentar a produção de corpos cetônicos. Porque essa dieta não é para você para sempre. Né? Dá uma desregulada aqui. Certo? Nem vou pagar esse detalhe. Aí é o chance. Lipídios. Características químicas importantes, importância biológica no organismo. Lipídio, a gente vai lembrar da questão da solubilidade. Melhor. Qual que é a característica dos lipídios? Eles são insolúveis em água. Os lipídios são formados por qual é a composição dos lipídios? Álcool, Lembrar que não é só para energia, né? A gente tem lipídios que são precursores, são matéria-prima para a produção de hormônios,
de vitaminas. O sistema nervoso central, ele precisa muito de lipídios, de ácidos graxos bons, ácidos graxos essenciais, isolamento, proteção, varilina, proteção das membranas. Porque a gente vai renovando, não é assim só que formou a varilina e acabou. A gente vai renovando, né? Apesar de o neurologista não ir renovando, mas o ambiente dele vai ser renovado. Digestão é uma questão especial, né? Os lipídios, quimicamente, eles são formados por ácido graxo e álcool. Eles são insolúveis em água. Na alimentação, a gente conhece, chama de lipídios, identifica, né? Entre os óleos e as gorduras. Geralmente, óleo é líquido a temperatura ambiente, de origem vegetal. Gordura de origem animal. E, devido ao fato de eles serem insolúveis em água, tem duas coisas muito, assim, dois diferenciais no processo da digestão e no processo do transporte. Na digestão, o fato dos líquidos serem solúveis em água determina o quê? O que tem que acontecer para digerir os líquidos? Então, a digestão dos lipídios, ela depende do processo de emulsificação, formar uma emulsão entre a gordura e os líquidos, né, digestivos, mas para isso tem que ter a ação dos sais biliares. São eles que vão ajudar a formar e estabilizar aquelas micelas para ter a interação entre as enzimas digestivas e os lipídios. Então, por isso que eles são chamados de sabões fisiológicos. O que um sabão faz? Ele que vai permitir a interação entre a água e uma gordura, orientando, né, estabilizando as micelas, que são aquelas voltinhas lá, aquelas bolinhas para fora. Você está falando dos animais? Não, eu estou falando dos limites. As micelas. Qual que é a matéria-prima para a produção de sais biliares? O corpo produz sais biliares a partir do quê? Colesterol? Do colesterol. Então, quando a gente consome fibra, a gente acaba eliminando os sais biliares e, por isso, o organismo vai mobilizar, né? Vai pegar colesterol para produzir mais sais biliares. Por isso que comer fibra ajuda a diminuir o colesterol. Certo? Então, fibras são carboidratos. Celulose são carboidratos, no caso, celulose insolúvel. Tem fibras solúveis e insolúveis. As fibras insolúveis, a gente não forma, elas ajudam no funcionamento do intestino e
também vão ajudar a diminuir o colesterol. Aí você diminui a taxa de viagem, vai ter que usar mais colesterol para produzir de novo, vai ter. Por que existe um incentivo para o consumo de alimentos ricos em poliinsaturados e livres de gorduras trans? Quem respondeu essa? Pode ler a resposta. Qual é? A pergunta: por que existe um incentivo para o consumo de poliinsaturados? Poliinsaturados reduz o LDL e são anti-inflamatórios. O trans aumenta o LDL e reduz o HDL, levando isso a cardiovascular. Vamos ver. Que? Não está errado. Não está errado, não. Só uma parte antes disso. Isso tudo tem a ver com a facilidade do organismo em utilizar os ácidos graxos. Então, poliinsaturados, eles são tipos de gorduras que têm ácidos graxos essenciais. Então, poliinsaturados, eles são mais ricos em ácidos graxos essenciais. E eles não vão produzir tanto LDL, por quê? Porque o essencial é mais utilizado pelo corpo como precursor. Então, vai juntar mais no HDL. Então, não está errado. Só está faltando e as gorduras trans, os poliinsaturados, também são mais fáceis de digerir. Eles sofrem menor empacotamento. Então, tem duas coisas aí que vão ser benéficas para a gente consumir poliinsaturados e não consumir as gorduras que são do tipo trans. Por quê? Esse tipo de lipídio, poliinsaturado, ele é de mais fácil digestão, enquanto que as gorduras do tipo trans, elas vão ser mais difíceis de digerir. E uma vez que eles são absorvidos, eles vão ter um melhor aproveitamento. Vão ser menos usados para depósito, então eles vão gerar menos LDL e vão ser mais usados para síntese de substâncias lá no fígado. Então eles vão ajudar a aumentar o HDL. Anota aí. Alguma coisa. Sim. Poliinsaturado, a gente vai tentar chegar naquelas famílias de ácidos graxos essenciais. Ômega 3, ômega 6, ômega 9. Essas famílias de ácidos graxos são poliinsaturados. Então, por que é bom a gente comer esses ácidos graxos? Eles vão ser mais facilmente digeridos, absorvidos e utilizados pelo organismo. Enquanto as outras gorduras, elas vão gerar maior dificuldade de metabolização, e isso vai aumentar o potencial de acúmulo, oxidação e maior relação com as doenças cardiovasculares. Qual é a importância das lipoproteínas sanguíneas? Transporte importante. Então, por que a gente tem a formação das lipoproteínas? É a forma do nosso organismo transportar as gorduras, transportar os lipídios através do sangue.
como que acontece, né? Quais os tipos de lipoproteínas e as funções. Aí tem aquele slidezinho lá mostrando o sorvete, né? O ácido graxo, o que vai acontecendo com os ácidos graxos logo que a gente absorve lá no intestino. Aqueles que são de cadeia curta, eles formam quelomicro, vão lá para os linfáticos, e aí os outros sofrem ressíntese, e aí vai juntando com proteínas e forma as lipoproteínas. De acordo com a quantidade de lipídio, de proteína, a gente tem os tipos: quilomicros, VLDL, LDL e HDL. Qual que é a diferença entre elas? Quilomicro tem mais do que? Isso, e assim, em relação aos constituintes, não sei se alguém anotou isso. Tem um que a gente tem mais triglicerídeos, tem VLDL transporta triglicerídeos. isso. Então, o VLDL tem muito triglicerídeos. LDL tem muito colesterol. E o HDL tem colesterol, mas também tem bastante proteína. Rafa, mas a gente fala que o VLDL tem mais triglicerídeos, mas o VLDL vai se transformar depois em LDL, né? Isso, ele vai incorporando Isso vai virar o colesterol. isso. Não vai virar. São coisas diferentes. Mas aí o VLDL vai levar esses triglicéridos para o seu intestino e vai trocando. Ele deixa triglicéridos, pega esse colesterol, pega a proteína, elas vão substituindo. Deixa o fosfolipídio no lugar. Então a lipoproteína é igual um ônibus. Aí vai deixando os passageiros, vai trocando e vai se transformando numa outra. E, tipo assim, o LDL não é ruim se for em pequena quantidade, a gente precisa Não, ter. a gente precisa também, porque nos tecidos você precisa levar um pouco de lipídio. O excesso é que vai ter o seu problema. Por que o LDL é bom, o mau colesterol, e o HDL é o bom colesterol? É bom Hein? Da onde? dos tecidos. Isso, ó, juntamos as duas, deu um né? Então, o HDL, a gente conhece ele como bom colesterol, porque ele vai ajudar a transportar os lipídios dos tecidos para o fígado. Transporte reverso, né? Para fazer as coisas voltarem para o fígado. E o LDL é o contrário. Tem muitos receptores de LDL nos tecidos. Então, o LDL leva do fígado para os tecidos. E nesse trajeto, o LDL em excesso pode oxidar, inflamar a túnica íntima dos vasos sanguíneos, né, a parede interna dos vasos, formar placas, obstruir a circulação, endurecer os vasos sanguíneos. Então, ele está diretamente ligado às doenças cardiovasculares. É um fator de risco muito importante para as doenças cardiovasculares. Mais uma coisa que vocês vão lembrar lá na frente, tudo no negócio dos exames. A faixa de referência, vocês olharem nos exames que vocês devem ter, tem um monte de coisa de faixa de referência para lipídio. Não é um valor fixo. Tem assim, acima de tantos anos é tal. Por quê? Se a pessoa está dentro de um grupo de risco, o valor de referência vai ser mais exigente para essa pessoa. Pessoa jovem, que não é fumante, que pratica exercício físico, se ela tiver o colesterol total dela lá, beirando os 200, né, ao máximo, não é um problema tão grande quanto alguém que seja
mais de 40 anos, circunferência abdominal grande, fumante, histórico familiar, hipertenso, tiver um colesterol total de 180 já está ruim. Quanto mais fatores de risco, pior. E ao contrário da glicemia. Para quem é diabético, talvez a glicemia um pouquinho assim, a gente não dá uma relevância. Então, as lipoproteínas são muito importantes. Quem não anotou, quem não estudou, vê de novo lá. Isso tem que saber. O que elas são, para que elas servem, para onde que uma vai, para onde que a outra vai. Isso cai na prova. Se tiver dúvida, agora é a hora de perguntar. Vai. Juro que não fui eu que também. Rindo de nervosa. Bom, corpos cetônicos, já sabemos o que são, qual a importância dos corpos cetônicos. Então, a gente tem uma forma alternativa de conseguir energia, mas em excesso, eles dão de volta. Então, no sangue, o nome dos corpos cetônicos em excesso aqui é cetonemia. Quando está em excesso no sangue, vai acabar saindo na urina. Cetonúria. É igual aqui, a glicemia. Se tiver muito alta a glicose no sangue, o excesso chama de glicose. É a fitinha lá de exame de urina. Cite exemplos, explique o que são ácidos graxos essenciais. Exemplos de ácidos graxos essenciais. São essas famílias aí, né? Ácido linoleico. Então, por que eles são importantes? Porque o organismo não consegue produzir. O organismo não consegue produzir, deve ser objeto. Isso, só falta completar a partir dessa. E eles são utilizados para a síntese de substâncias importantes no organismo. Para a síntese de substâncias importantes no nosso organismo. Principalmente do sistema nervoso, muitos lipídios que a gente usa, eles são produzidos a partir dos ácidos graxos essenciais. É que tudo é mesmo, tá? Tem os lipídios que chamam cerebrosídeos, tem esfingolipídios, tudo da e é tudo com ácido graxo essencial. Ajuda no processo inflamatório fluido. Também ajuda no mediador. Mediadores inflamatórios também é muito. Se você tem que falar de uma química para reduzir o processo inflamatório, seria o que
mediadores inflamatórios é uma coisa que faz inflamatório. Então, eles vão diminuir a produção de mediadores inflamatórios. Certo? Isso aí está certo. Diminui a produção de mediadores inflamatórios. Por quê? Toda vez que eu aumento a utilização do limite da síntese, eu estou diminuindo o LDL. Então, o LDL é mediador da inflamação. Diminuindo o LDL. Proteínas, funções, tem um monte de exemplos. Fácil. Relação entre funções Ó, essa pode ser na aberta. Quando a gente fala da importância do arranjo estrutural das proteínas. O que é o arranjo estrutural das proteínas? Então, função das proteínas, nem preciso falar porque é fácil. Anotem umas 3 ou né? Isso, função estrutural, né? A segunda aí das proteínas, a gente já falou, que foi a das enzimas. Qual é a relação entre a função das proteínas e o caráter anfótero dos aminoácidos? Que as proteínas funcionam como tampão. O que é caráter anfótero? Ele pode ser um ácido ou pode ser uma base, dependendo da necessidade. Então, a proteína funciona como tampão, justamente porque o aminoácido tem essa característica. O arranjo estrutural e a próxima, da anemia falciforme, elas estão relacionadas. Como que uma proteína é formada? Juntando um monte de aminoácidos. Esses aminoácidos vão formando peptídeos, então tem uma sequência. Essa sequência vai assumindo diferentes formatos até dar a conformação. Né? Então, o arranjo estrutural é a forma, o formato como uma proteína se apresenta. Esse arranjo, ele depende, desde lá do comecinho, da estrutura primária da proteína, da sequência de aminoácidos.